Como faturar uma ordem de serviço? Eu vou vir aqui em ordem de serviço, todas aqui. Vou pegar essa ordem de serviço como exemplo, que é a número 2, da cliente Stella. Vou visualizar aqui a ordem de serviço. Antes, deixa eu visualizar essa ordem de serviço. No final da ordem de serviço, eu vejo os valores. Total da ordem de serviço, 3.370. Já foi adiantado 1.370 e tem uma pendência, ficou um restante de R$2.000. Então, eu vou em editar a ordem de serviço e ela está como autorizada no status aberto. Eu só consigo faturar, né, e finalizar essa ordem de serviço se ela estiver no status de concluído. Então, eu vou vir aqui em status e vou alterar para concluído e vou salvar. Quando eu salvo, ele me dá a mensagem de que eu preciso faturar antes de finalizar essa ordem de serviço. Então, aqui já aparece para mim a opção de faturar, porque eu concluí a ordem de serviço. Então, vou faturar. E aqui é um faturamento, diferente do adiantamento, esse faturamento é a finalização da ordem de serviço. Então, nós temos aqui R$2.000 pendente, que é o que ficou restante dessa ordem de serviço da Stella. Assim como o adiantamento, eu posso colocar várias formas de recebimento para esse valor de R$2.000. E eu tenho que declarar, né, como eu recebi esse valor de R$2.000. Se eu vier aqui colocar R$2.000, né, recebido na data de hoje, e qualquer forma aqui, que seja dinheiro, Pix, boleto, enfim, aqui transferência, ele vai aceitar, porque ele vai remover, né, aquela exigência de declaração desse valor, né, e eu já consigo faturar. Agora, caso eu não adicione aqui a forma, eu não consigo faturar. O botão ele fica desabilitado para mim. Eu só consigo faturar se eu vier aqui e informar. Só que nesse caso eu vou querer fazer diferente. Esses R$2.000 eu vou criar 4 pagamentos para ele. Vamos supor que R$500 a Stella pagou na data de hoje, que ela está retirando esse equipamento, né? E eu vou fazer ainda melhor. Eu vou colocar o seguinte: vamos supor que a Stella deveria ter pago ontem esses R$500 para eu gerar um vencido aqui, tá bom? Então vamos lá. Então eu já declarei 500 dos 2.000, agora eu tenho que declarar 1.500. Então vou adicionar mais uma forma e eu vou falar que a Stella pagou 500, né? Vou colocar na data de hoje. Pix, esse eu vou marcar como pago, que ela está tirando o equipamento, né? Eu estou colocando esse vencido ontem só para a gente ter um vencido no exemplo que eu vou dar já já. Mas vamos pensar um caso aqui, né, que a Stella deveria ter pago R$500 ontem antes de vir tirar essa ordem de serviço. E aí a gente fica com esse exemplo aqui para eu mostrar para vocês. Então, hoje ela veio tirar o equipamento, ela pagou os 500 em Pix, só que o seguinte, mais 500 ela vai dar mês que vem, não é esse mês. Então, hoje, né, é dia 18, eu vou colocar para o dia 19 do mês que vem. Ela falou que ela vai pagar, por exemplo, por uma transferência, não marco como pago, e 500 restante ela vai pagar em janeiro, fevereiro, março, ela vai pagar em março, no dia 19 aqui de março. Então, 19/2, 19/3, e ela vai pagar, por exemplo, por um depósito. Ela vai fazer um depósito. Então, a gente fica dessa forma. Olha só, R$2.000 eu dividi em 4 formas de recebimento. Tá? Então, dinheiro, Pix, transferência e débito. Só que o Pix, a cliente Stella fez agora para mim, na data de hoje. Tá? Então, quando eu mandar faturar, o que ele tem que gerar para mim? 1 recebido e 3 pendentes. 1 atrasado, né, e 2 a vencer. Então, vamos faturar aqui agora. Ó. Quando eu mando faturar, a ordem de serviço automaticamente vai para o status de faturado. E agora eu só tenho que vir aqui e finalizar essa ordem de serviço. E aí eu encerro essa ordem de serviço. Eu salvo. Aqui ele me pergunta, ao confirmar essa ação, você
não poderá mais editar a ordem de serviço. Então, eu confirmo e continuo. Ele vai bloquear essa ordem de serviço para mim. Ó, eu não consigo mais fazer nada nela, porque ela está bloqueada. Tá? E vamos lá no financeiro agora para a gente achar essa ordem de serviço 2 e como foram gerados esses lançamentos. Vamos lá, lançamentos. A ordem de serviço é a 2. Né? Então, olha só, eu tenho 2 lançamentos para a ordem de serviço de número 2. Um adiantamento que já existia naquela ordem de serviço de 1.370. Deixa eu ver como é esse adiantamento. Ah, olha só, a Estela pagou de duas formas. Ela fez um Pix de R$1.000 no dia 18 e ela pagou em dinheiro 370. Então, ela pagou 1.370, sendo Pix e dinheiro. Tranquilo, entendi. Agora, o faturamento, né, a finalização da ordem de serviço que eu acabei de fazer, eu consigo ver aqui também como foi pago. Porque aqui mostra para mim, olha, que é R$2.000 que foi faturado, então já finalizou a ordem de serviço dela, mas está como pendente. Observe que o adiantamento está como pago e né, a fatura da ordem de serviço está como pendente. Por quê? Porque de R$2.000 ela só pagou 500. E aí quando eu venho em editar, eu vejo aqui, ó, que R$500 ela pagou em Pix, tá? Tá marcado como pago na data de hoje. Só que já tem um vencido de ontem que ela deveria ter pago 500 no dinheiro e 2 a vencer no mês 2 e no mês 3. Tá? Então, nos lançamentos, eu tenho 2 lançamentos porque eu fiz um adiantamento e eu faturei essa ordem de serviço. Se eu não tivesse criado um adiantamento para essa ordem de serviço, eu teria apenas um lançamento que seria a fatura de ordem de serviço aqui com o valor total, que seria 3.370 aqui. Deixa eu mostrar uma questão que é o fluxo de caixa e por isso que eu fiz, né, essa alteração aqui de data, porque eu quero mostrar no fluxo de caixa como que fica. Então, no fluxo de caixa aqui, nós temos 4 lançamentos para a ordem de serviço 2, que é da cliente Estela. Tá? Eu tenho lançamentos de adiantamento, que foram 2. Ela pagou de 2 formas ali o adiantamento. E eu tenho também adiantamentos para o faturamento da OS. Deixa eu colocar aqui a data aqui, referente até o mês que eu lancei para ela, até o final de março. Pronto. Agora eu tenho todos os lançamentos da Estela. Por quê? Como o filtro do fluxo de caixa, deixa eu voltar aqui no fluxo de caixa, ó, ele filtra automático o mês atual, ele não vai pegar os futuros da Estela. Então, se eu vier aqui colocar, por exemplo, eu vou colocar mês 12 aqui, ó, o ano inteiro, ele vai pegar todos os lançamentos da ordem de serviço 2 referente à cliente Estela. O que eu quero mostrar aqui? No previsto. Então, estou saindo aqui de fluxo de caixa e vou para o previsto. O que é o previsto? O previsto eu vou colocar aqui para o ano todo, 12. Lembrando, sempre filtra pelo mês atual. Então, vou colocar o mês 12 e vou colocar aqui. Ó. O que está previsto para mim receber? Eu tenho R$500 19 do 2 e eu tenho R$500 19 do 3. Está previsto para poder receber. O que está atrasado? Aí entra aquele exemplo lá do atrasado, né, que eu fiz questão de colocar um lançamento como atrasado. Atrasado entra aquele lançamento da Estela que ela deveria ter pago R$500 ontem, né, 17 do 1. Tá? Realizados são todos os que foram feitos. Né? O que eu tenho aqui já pago, por exemplo, então, sempre atentando ao filtro. Tá? Eu tenho pago aqui 370, R$1.000 e 500. Então, 1.370, que são esses 2 lançamentos, são adiantamentos. E R$500 é a fatura da ordem de serviço que a Estela pagou ali no ato, R$500 em dinheiro. Então, está pago ali como realizado. Agora, e pendente? Pendente, eu tenho o vencido, né, que está em aberto, que é tudo que referente a esse filtro, né, ainda não foi pago. Então, 17 do 1, R$500 pendente do lançamento da Estela. Então, aqui eu expliquei para vocês como faturar uma ordem de serviço, mostrei a visualização desse faturamento no lançamento e no fluxo de caixa.